Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Júlia aqui do canal Juveigas Suculentas e mais. E eu vou escolher, gente, umas plantinhas aqui hoje de pequeno porte que você pode cultivar em qualquer cantinho, bem pequenininhas. E vou dar dicas de cultivo, como você pode cultivar ela. Então, bora lá mostrar, ver se vocês gostam dessas seleção de plantinha de pequeno porte, que são bem pequenininhas, que não cresce muito. Olha só que coisa mais linda, gente, essa daqui. E pode pôr em um vasinho muito fofinho. E olha que fofura que é essa plantinha, gente. Olha só. Essa aqui é uma Echeveria Beletoile. Essa aqui de início que ela chegou, eu deixei ela sendo cultivada ao tempo. E ela tava bem, mas eu fiquei com medo o dia que eu viajei e tirei ela do tempo. Então, até então, agora ela tá sendo cultivada a meia sombra não, a coberta com uma mini estufinha que eu fiz aqui para algumas plantinhas que não gostam do cultivo ao tempo, tá vendo? Coloquei uma telinha aqui e nessa prateleirinha aqui eu coloco algumas plantinhas que realmente às vezes começa a dar problemas sendo cultivada assim ao tempo. Então eu tiro elas e deixo aqui, né? E às vezes eu coloco ela um pouquinho na chuva, às vezes eu volto com ela para lá de novo, mas é um cantinho que eu deixei ali para algumas plantinhas que eu gosto muito e que eu não quero perder, né? E como essa daqui mesmo, como é a única plantinha que eu tenho, eu não reproduzi ela. Então, e olha, eu achei essa plantinha muito fofa. Ela é cultivada a sol pleno, pleno mesmo. E fica essa coisa aqui, olha, gente. É muito linda. Olha só. Eu não vejo quase essa plantinha aqui sendo vendida. Eu não lembro mais de quem que eu comprei ela, gente. Eu compro de várias pessoas, assim, na internet. Mas eu não lembro de quem que eu comprei ela. Não sei se foi da Karina Assunção. Não. Tinha um papelzinho dela aqui. Agora apagou, não sei de quem foi. Deixa eu ver se eu não coloquei aqui. Foi da Flor da Manhã Suculentas. Ela vende umas plantinhas bem diferentes. Até então, esses dias eu comprei de novo dela. Algumas plantinhas. E eu comprei dela. Flor da Manhã Suculentas. Ela é aqui de Campo Largo, no Paraná. E é muito lindinha essa plantinha aqui. É muito linda mesmo. E por enquanto ela tá sendo fácil cultivo. Não deu nenhum problema de quando chegou. Tá aqui lindando. Essa aqui é uma outra bem pequenininha também, gente, olha só. Tem essas pontinhas aqui, tem tipo uns veiozinhos assim marcados na folha, olha só. Ela é bem bonita, bem gordinha a folhinha. E essa aqui é a Echeveria, é um híbrido entre Zaragoza e Tolimanensis. É muito lindinha. Essa aqui também, eu tô cultivando ela protegida na minha mini estufinha ali, mas eu não tentei cultivar ela ao sol, ao tempo, né? Mas eu acho que ela é uma plantinha que dá certo também ao tempo. Mas por enquanto ela não tá, tanto que eu esqueci de tirar ela e deixar ao tempo, que às vezes eu tento cultivar ao tempo, porque minhas plantas, a maioria é no tempo, mas agora, como tá o período muito chuvoso, então algumas plantinhas assim, eu acabo protegendo. Porque tem algumas aqui que tá sofrendo bastante nesse período chuvoso. Essa aqui, gente, é uma outra maravilhosa. Echeveria Tinkerbell Variegata. É uma mini suculentinha, gente. Olha o tamanho dela perto da minha mão, né? Olha só, é muito pequenininha. E ela se prolifera assim sozinha. Olha só, saiu já duas mudinhas aqui. Essa aqui também eu acabei protegendo ela por ela ser variegata. Então, eu nem tentei cultivar ela ao tempo. Mas a que é normal, ela se dá muito bem o cultivo dela ao tempo. Mas essa aqui eu não tentei cultivar ao tempo, já protegi por ela ser variegata, né, gente? Olha só. E ela é muito bonitinha. Então, aqui tá dando certo.
Na verdade, um tempo eu cultivei ela ao tempo sim, mas depois eu acabei tirando. Acho que só por tirar mesmo, mas ela estava dando certo ao tempo também. Mas algumas, por ela ser variegata, eu acabei tirando do tempo. Mas é muito lindinha, gente. Olha só, uma variegata maravilhosa. E essa aqui, gente, já formou uma mini arvoretinha, gente. Olha que coisa fofa. Essa aqui, durante o inverno, ela fica toda vermelhinha, toda colorida. Essa parte de baixo que se colore muito. E olha a grossura que tá esse tronquinho. Olha só, tá bem mais grosso que o meu dedo, tá bem grossinho. E ela é uma plantinha que não cresce muito, olha só. A gente saiu um solzinho aqui maravilhoso. Essas folhinhas que saem aqui, gente, dá pra tirar e colocar ela pra brotar, que ela brota bem. E olha a florzinha dela aqui, começou, mas tá já acabando, ó. Eu tenho que tirar essa haste, tirar aqui e pôr essas folhinhas pra ver se elas brotam, porque fica... Quero mais dessa plantinha. Eu até esse dia ia comprar mais alguma, mas acabei não comprando. Mas é uma plantinha que vale a pena a gente tá cultivando. Eu cultivei ela ao tempo, num vasinho bem pequenininho. E ela toma sempre toda a chuva e todo o sol que vier. Então é uma plantinha lindíssima que vale a pena a gente ter ela no nosso quintal. Opa, o solzinho apareceu. Essa aqui, gente, é uma plantinha que eu tô cultivando ela ao tempo, mas eu confesso que é uma plantinha que perde muitas folhas, sendo cultivada no tempo. É a Echeveria pygnose. Olha só. Ela dá tipo umas carunquinhas no fundo da folha. As folhinhas dela formam uns trompetinhos. É muito bonitinha, é linda demais. E ela é cultivada num vasinho pequenininho. E quando ela chegou aqui, na época que ela chegou, ela estava maior. Mas agora ela se rustificou aqui no meus cuidados aqui. E ela é sempre cultivada ao tempo. Bastante sol e chuva também. Mas ela perde bastante folhinhas aqui embaixo, tá vendo? Então ela não tá tão grande, mas ela tá bem rústica, bem compacta, mas enquanto ela estiver assim, bonitinha, ela vai ser cultivada ao tempo. Então, mesmo com algumas folhas, elas perdendo as folhas, mas se ela tá, como diz assim, com aspecto saudável, eu não vou tirar ela do tempo não, porque eu cultivo ao tempo, eu acho bom em alguns aspectos, né? Às vezes, assim, se eu vejo que ela tá bem, ela vai ficar ao tempo, né? Mas se eu ver que ela começa a dar problema, eu tento tirar ela e proteger ela um pouquinho do excesso de chuvas. Mas olha que coisa linda. Olha só, pessoal, essa daqui é uma plantinha bem diferente. É pequenininha, não cresce muito. E você olha para ela assim, pensa que ela tá morta, do aspecto dela. Do jeito que ela fica, né? Parece que tá seca, que tá morta. Mas é uma plantinha que eu amo demais, gente. Olha que coisa linda que ela é. Olha só. As florzinhas dela, gente, é quase da cor das folhas. Essas miudezas aqui assim, olha só. Isso aqui que é a florzinha dela, esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a florzinha dela. Tá cheio dessas florzinhas aqui, ó. Então, ela é uma plantinha muito linda, gente. Eu amo essas plantas diferentonas, olha só. Não sei se vocês gostam, gente, mas eu adoro. Essa aqui é uma eufórbia, decari variação espirotricha. Mas eu acho lindo, gente. Eu amo essas plantinhas diferentonas assim. E ela pequenininha assim, sendo cultivada ao tempo, tomando bastante sol, chuva, e nunca deu problema aqui. Tá cultivada numa latinha, olha só. E ela tá aqui, toda lindona, olha só. Que coisinha mais fofa, gente. Vale a pena a gente ter essa plantinha. Confesso que é uma planta que eu praticamente não vejo vender. Não vejo ninguém vendendo essa planta, que eu vejo os álbuns, nos sites. Eu compro mais em sites, não é em álbum. Mas eu vejo assim, é difícil eu ver alguém vendendo ela. Mas é uma plantinha que é linda, gente. Linda, linda, linda. Olha só, gente. Essa aqui para quem não tem um espaço no sol e que quer um cantinho pequenininho, você pode cultivar essa aqui à sombra, à meia sombra,
que ela vai muito bem, fica assim linda, bem verdinha. Pode pôr no vasinho bonitinho, mas o que tá no vasinho feinho, que é o vasinho preto, mas o que importa é a plantinha, né? Por enquanto ela tá aqui, é uma plantinha que não cresce muito, ela forma uma colônia. Essa aqui é uma Haworthia batesiana, olha só. E você pode cultivar ela à sombra. As demais que eu mostrei até agora, todas são cultivadas a sol pleno. Eu acho que eu esqueci de falar, mas é todas a sol pleno. E essa daqui, dessas que eu já mostrei, a única que é cultivada a meia sombra, que pega quase nada de sol, né? Ela muita claridade, mas quase nada de sol. É essa aqui, que eu mostrei agora, que é a Haworthia batesiana. Substrato próprio para suculentas. Não é exigente em nada, é só deixa ali, se tiver um lugar que pega chuva e se chove com mais constância, não tem problema, pode deixar, que ela se adapta muito bem e fica assim, linda, verdinha. Outra, gente, linda, que eu adoro, mas que eu tinha muita dificuldade com eles, são os Lithops. Esse daqui, gente, olha só, era um só. Aí esse ano ele bifurcou e saiu, partiu ao meio, sabe? E saiu duas mudinhas. E ele tá aqui meio que querendo abrir. Eu tô achando que é para dar floração. Então esse daqui também pega bastante claridade, gente. Tá no vasinho bem pequenininho, olha que fofinho o vasinho. E miudinho, acho que equivale, acho que é aquele potinho 9 não, 7, acho que é um pouquinho maior do que aquele potinho 7, aqueles vasinhos pretos 7. Então ela tá num potinho bem pequenininho. Esse aqui é um substrato bem drenante, ele tem bastante casquinhas assim de madeira, essas coisas assim, e carvão, um substrato bem drenante. E eu plantei ele aqui e ele tá bonitinho, gente, olha só. Pegando só muita claridade, mas não pega o sol direto nele. Aquele sol quente, é um sol meio filtrado, porque eu deixei ela nessa prateleirinha aqui, ó. E aqui tem plantas aqui em cima. Ali tem um pouquinho do beiral que pega, tem a parede que faz um solzinho. É somente quando o sol vai passando, que ele passa um pouquinho de sol neles, mas é um sol que não vai queimar minha plantinha, tá vendo? Ela fica aqui, ó. Tem aquela ali também que é de meia sombra. Esse também, ó, Euphorbia calcária. Ela é pequenininha. Euphorbia não, é Ai, gente. Adromística? Ai, gente, esqueci. É Titanopsis calcária. Gente, é cada nome de planta que eu esqueço, gente, de falar os nominhos. Olha só, esse aqui também é uma plantinha que não é cultivada ao sol quente, é sol meia sombra. E por enquanto ela tá aqui bem bonitinha. Eu já comprei outras dessa aqui, não consegui cultivar porque eu acho que ela é de difícil cultivo. Mas agora eu pus ela nesse cantinho e ela tá indo bem, então eu vou deixar ela aqui. Eu fiz uma mudinha, coloquei ela ao tempo, no sol bem forte. Queimou não, melou. Acho que por causa que molhou, daí veio o sol e ela melou totalmente. Então, com o sol mais filtrado, essa plantinha vai melhor do que no sol pleno. Porque às vezes que ela tá com substrato muito molhado assim, se vir um sol quente demais, vai cozinhar ela. Então, o melhor é deixar ela no sol mais fraquinho do dia. Pegar um solzinho, mas bem fraquinho. Porque daí ela não vai esquentar muito o substrato e não vai melar a plantinha. Então, quando eu coloquei aqui nesse sol mais filtrado, que ela tá mais bonitinha. Vamos para a Echeveria novamente. Gente, essa daqui é a Echeveria Magic Ball. É um híbrido da Ronione, Ronione não, da Pollux, né? Essa aqui é Marble Magic Ball. Pensa numa plantinha difícil de cultivar. Não consigo cultivar essa planta, porque no tempo ela simplesmente ela vai se acabando. Ela começa a cair folha, até morre tudo. Aí agora eu pus nesse vasinho de barro, tá pintado, mas é um vasinho de barro. E deixei ela também na minha coberturinha que eu fiz ali.
Agora parece, essa aqui mesmo tá saindo bem, mas essas aqui continuam horrorosinha. É uma planta dificílimo de cultivar. Pra mim aqui ela é. Ela não consigo fazer muito ela crescer não. Plantinha que eu acho assim extremamente difícil. Acho que é uma das mais difíceis que eu tenho de cultivar aqui. Ai, eu acho ela linda, mas é muito difícil. Agora eu vou ver se eu consigo, tipo, deixar ela ali com pouquíssimas regas, para ver se agora sim ela vai. Então, aqui o meu substrato está extremamente seco, 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 seco. Depois vou fazer uma rega nela, mas vamos ver como é que ela vai se adaptar. Então, aqui para mim, ao tempo, não dá certo. É uma plantinha chata de ser cultivada. Mas ela é pequenininha, eu acho ela linda, mas para mim de extremamente dificuldade. Olha só, gente, aqui é mais uma Echeveria pequeno porte, que não cresce muito, mais de uma roseta perfeita. E faz jus ao nome dela, que é Rosalinda. Parece uma rosa mesmo, de tão perfeitinha que é a rosetinha, e é lindíssima. Fácil cultivo, pode cultivar ao tempo, normalmente ela não vai dar nenhum trabalho, ela vai ficar perfeita assim, aqui ela cultiva a sol e chuva. Mas quando eu cultivar ela com pouca claridade, gente, ela deu um pouco de fungo, então ela precisa de mais sol para ela ficar assim coloridinha e com a roseta bem perfeita. Então é com bastante horas de sol que daí sim ela vai ficar assim bonitinha. Então ela não é exigente em muita coisa não, é mais exigente em sol e rega só quando o substrato tá seco ou quando a chuva vem e molha. Mas é uma plantinha assim que você planta, pode esquecer dela, que ela vai ficar lindíssima. Aqui pra mim foi assim, quando eu esqueci dela, que eu vi, gente, ela tava já perfeitinha. Gente, essa aqui é uma planta também que eu acho que ela não cresce tanto. E eu tinha muita dificuldade com ela. E eu só consegui cultivar essa planta depois que eu deixei ela no sol muito forte. Com muitas horas de sol, sol bem quente mesmo. Que ela se adaptou e ficou bonita. E tá assim, ó, coisa mais linda, gente. Saiu bastante mudinhas aqui já no tronquinho dela. Tá bem colorida, que é a Kalanchoe aurícula. Então essa aqui eu tinha muita dificuldade com ela, eu não conseguia cultivar essa planta. E depois que eu meio que larguei ela ao tempo, não deu mais fungo e ela ficou bem bonita, se adaptou bem. E olha só, tá linda. E agora eu cultivo ela ao tempo, bastante sol e não exige muita coisa não, enquanto ela tá bonitinha. Não tirei nenhuma mudinha dela para mim deixar separadinho, mas confesso que eu tô querendo tirar algumas mudinhas para plantar separado, porque eu acho essa planta aqui perfeita, gente. É uma das plantas que eu acho mais lindas, assim, diferentonas. Eu acho que vocês já perceberam, gente, que eu amo essas plantinhas que é diferente, que tem um formato diferente. É comigo mesmo. Eu amo de verdade. Acho elas assim uma extremidade muito linda, de formato diferente e que me chama a atenção de longe que eu olhar. Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver essas plantinhas pequenas, de pequeno porte. E eu acho assim, ao meu ver, está linda, gente. Lindinha, lindinha. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, tchau, gente. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.